não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu queria entrar já na parte mais prática do negócio, estudando obstáculos fundamentais ao exercício da inteligência. E o primeiro advém da própria natureza das coisas, que é o seguinte: nós só podemos dizer aquilo que nós pensamos, ou seja, não aquilo que nós percebemos. Quer dizer, se não há uma operação de formalização e esquematização feita dentro da nossa consciência, a fala simplesmente não sai. Nós não temos nenhum meio de expressar diretamente os objetos ou expressar mesmo a sensação que eles nos trazem. Isso quer dizer que praticamente nós nunca dizemos o que estamos vendo, nós só dizemos o que estamos pensando. Se você tem consciência disso, então você pode desenvolver uma série de mecanismos corretivos ou adaptativos para você se manter o mais próximo possível do mundo da sua percepção. Agora, acontece o seguinte: as imagens que povoam a nossa memória e das quais nós extraímos aquilo que vamos dizer, elas são de duas fontes. Elas são percepções diretas ou elementos imaginários que nós colhemos aqui ou ali, por exemplo, daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos falar, etc, etc. E a maneira de tratar essas duas coisas é completamente diferente. Na maior parte dos casos, a gente observa que a expressão mais próxima possível de uma experiência direta é uma coisa muito difícil para as pessoas. Pelo seguinte: as nossas experiências, nossas sensações, nossas percepções são individualizadas e, na maior parte dos casos, dificílimas de transmitir. Mas a linguagem com que nós falamos é a mesma para todos. Embora ela mude no curso dos tempos, se introduzem termos novos, novas construções, etc., mas ela é um produto padronizado, por assim dizer, para todos. Então, aí nós temos uma série de dificuldades. Primeiro, o perceber corretamente. Segundo, o memorizar corretamente. Terceiro, a transposição disso numa linguagem. E só no momento em que você transpõe uma dessas percepções de linguagem é que você se apropria dela. Tá certo? Então, isso quer dizer que aquilo que nós conseguimos apropriar do conjunto da experiência e verbalizar é muito pequeno em relação ao conjunto do que nós percebemos. E muito facilmente alterável desde fora. Por exemplo, se o indivíduo passou por qualquer desses empreendimentos de grupos de encontro, psicoterapias, qualquer desses empreendimentos de manipulação da consciência, é mais do que óbvio que ele não lembra completamente o processo. E ele não sabe o que está dirigindo o curso dos seus pensamentos. Então, a primeira coisa seria remover isso aí. Quer dizer, voltar atrás e dizer o que eu percebi mesmo. Existem, por exemplo, várias experiências nas quais te reúne o pessoal numa plateia e faz acontecer alguma coisa na frente deles, e daí depois cada um descreve aquilo de uma maneira diferente. É evidente que isso pode acontecer, mas isso não acontece sempre e isso realmente não é a regra geral. Por exemplo, se você vê um gato caminhando sobre a mesa, perguntar
40 pessoas aqui. O que vocês viram? Todos vão dizer, eu vi um gato sobre a mesa, mas pode acontecer, sobretudo se for um acontecimento programado, pode acontecer de surgir uma divergência nas narrativas. Ora, essas divergências, todas elas são baseadas não na estupidez humana, não na ignorância, não na falha da nossa percepção, mas do fato de que o objeto ou o fato percebido, ele mesmo tem muitos aspectos e pode ser observado desde muitos aspectos. Desde o século XVIII, pelo menos, os filósofos e também os psicólogos, os estudiosos do ser humano em geral, dedicaram uma atenção extraordinária ao problema da mente humana e hoje em dia do cérebro humano, tentando encontrar ali a chave da cognição. Mas acontece que isso é impossível, porque não haveria cognição nenhuma se não houvesse um negócio chamado mundo. É isso. Então, é claro que se você quer obter uma visão clara do que é o conhecimento humano, você teria que estudar as relações entre sujeito e objeto, entre o cognoscente e o cognoscido, ou entre a mente humana e o mundo. Mas se você me perguntar, existe alguma disciplina que estude isso? Eu falo, não tem nenhuma. Todas vão focar ou no mundo. Por exemplo, um sujeito está estudando geografia, ele não está interessado nos procedimentos cognitivos que o cérebro dele teve que desempenhar para conhecer a geografia, ele está interessado diretamente nos objetos da geografia. Mas se ele vai estudar pelo lado psicológico, ou até pelo lado filosófico, ele vai quase que incoercivelmente se concentrar no problema da mente humana. Então, hoje mesmo eu estava conversando, a Paula me trouxe uma gravação de um médico conhecido dela, que ele leu algo, ouviu algo que eu disse, leu ou ouviu algo que eu disse a respeito da tipologia do Jung, e ele viu que levantava o seguinte problema. O Jung ele descreve a tipologia humana, a tipologia dos vários tipos de mente humana, segundo 4 funções cognitivas, né? Intuição, sensação, pensamento e sentimento. Conforme essas 4 funções têm uma orientação, diz ele, introvertida ou extrovertida. Então você obtém aí 8 tipos fundamentais. E ele diz que em toda pessoa há uma função que domina, e essa função é a mais consciente. E a função oposta se torna inconsciente e, de certo modo, ela atrapalha a função mais consciente. Então, ele coloca assim: a intuição se opõe à sensação. Portanto, se o sujeito, se nele predomina a função intuitiva, a sensação ficará inconsciente. Isso quer dizer, o indivíduo terá uma má percepção das situações físicas, sensíveis em torno. Mas bem, esse é o Jung, eu não concordo com nada disso, eu acho que tudo isso está errado, mas é o que ele diz. E o pensamento se opõe ao sentimento. De maneira que o indivíduo no qual predomina a função pensamento, ele terá uma espécie de sentimento atrofiado, mas esse sentimento atrofiado terá um peso na conduta dele, quer dizer, a sua vida inconsciente se centrará naquela função atrofiada, a função secundária. Tá certo? E conforme ele ser um intuitivo, ou sensitivo, ou perceptivo, ou pensamentivo, intuitivo ou extrovertido, a sua função dominante se centrará em objetos do mundo exterior ou do mundo interior. Então, por exemplo, se o sujeito é um sensitivo introvertido, ele é hipersensível aos seus estados físicos e a pequenas mudanças no ambiente físico também. Automaticamente, a função intuitiva ficará atrofiada e será uma fonte de problemas para ele. Então, para terá falsas intuições, falsos pressentimentos e assim por diante. Né? Só que ele define, quando você vai ver a descrição de cada uma das funções, ele define a intuição como uma função cognitiva que funciona por via do inconsciente. Então logo eu li isso, eu perguntei, mas se a função dominante é consciente,
como é possível que uma delas só opere por via do inconsciente? Então esse médico, Dr. Mário, não sei das quantas, ele disse, é possível que a função opere por via do inconsciente, quer dizer, a intuição opera inconscientemente, mas o objeto dela, o resultado, o conhecimento obtido é consciente. E, bom, isso aí é possível, mas eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês como a psicologia dos últimos 2 séculos se centra no problema do sujeito. Sempre o sujeito humano. É a mente humana, é o consciente, é o inconsciente, é os reflexos condicionados, etc. Tudo isso está em nós. E daí eu pergunto assim, mas, uai, e o mundo? Não existem objetos? Então, essa mesma tradição da psicologia, de centrar-se no sujeito, ela é um dos obstáculos à inteligência humana. E como isto é o único tipo de psicologia que nós conhecemos hoje em dia, todos nós somos de algum modo afetados por isto. Ou seja, nós sempre buscamos a explicação de tudo em nós mesmos, na nossa personalidade, no nosso inconsciente, na nossa psicologia, etc, etc, etc. E frequentemente deixamos de ver que são os objetos do mundo que nos fazem perceber as coisas como nós as percebemos. Então, por exemplo, existe algum ato de percepção visual que possa ocorrer fora de um meio luminoso? Se não tem luz nenhuma, porque não tem percepção visual nenhuma, isso quer dizer que o ambiente luminoso é um elemento central da percepção. E ele definitivamente não está na minha mente, nem na minha cabeça. Do mesmo modo, se você pegar a esfera dos sentimentos humanos, ora, você está mergulhado num mar de sentimentos humanos das outras pessoas e do ambiente que te cerca e da cultura, etc, etc. Tudo isso pesa na nossa operação interior. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para restaurar o sentido da inteligência é o indivíduo se livrar dessa coisa egocêntrica em que a psicologia moderna nos acostumou. Parar de buscar explicação em você mesmo, porque tem muitas explicações externas mais satisfatórias. Hoje em dia, felizmente, já começa a surgir uma teoria que chama a teoria ecológica da percepção. Quer dizer, todo ato de percepção se dá num ambiente externo determinado e é monstruosamente determinado por ela.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.